Abacuque capítulo 3, verso de número 2. Abacuque capítulo 3. Verso 2, diz assim o Senhor, através de sua palavra, por meio da oração de um profeta chamado Abacuque. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu repito, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, queridos? 2019, o ano do avivamento. Amém? Glória a Deus, aleluia. 2019 é o ano do avivamento. Se 2017 foi o ano da excelência, se 2018 foi o ano do extraordinário, 2019, prepare-se, enche seu coração de expectativa, porque um avivamento pessoal acontecerá, um avivamento familiar acontecerá, um avivamento na sua célula acontecerá, um avivamento nessa igreja acontecerá, um avivamento nessa cidade de Indaiatuba acontecerá, e você não apenas será alguém que verá isso tudo, mas será protagonista disso em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Deus é bom demais. Aleluia. É fogo. Já está quente, né, irmãos? Vai ser muito fogo. Mas não é esse fogo que a gente está falando, que nos aquece tanto ao ponto de transpirar. É um fogo que nos aquece por dentro, não transpira para o lado de fora necessariamente, mas ele faz com que a nossa vida tenha combustível suficiente para que nós possamos viver cheio dele, cheio do Senhor, cheio de paixão pela sua presença, cheio de paixão pela sua obra, renovado, alguém animado no Senhor. É isso que nós queremos em nome de Jesus. Quando você busca uma explicação para essa palavra avivamento, talvez você possa fazer esse caminho. É um caminho normal, quando a gente quer saber mais a respeito de alguma palavra, a gente vai no dicionário, e quando você vai buscar o significado da palavra avivamento, você vai encontrar a palavra de tornar mais vivo. Tornar mais vivo. É interessante essa expressão, tornar algo mais vivo, porque a impressão que nós temos que uma coisa, ou ela está morta, ou ela está viva. Porém a palavra avivar, ou avivamento, uma das explicações da palavra avivamento é tornar mais vivo aquilo que já está vivo. Então, com isso nós estamos dizendo que existe uma possibilidade de estar vivo sem demonstrar vida. Existe a possibilidade de nós estarmos vivos e não necessariamente as pessoas à nossa volta, as pessoas que nos acompanham, que passam nossa história, percebam o quão vivo nós estamos. Então nós precisamos de uma experiência, nós precisamos de algo que gere em nós uma capacidade de manifestar a vida que há em nós. Nós precisamos de algo, nós precisamos de um tempo de Deus que se abre na nossa história, nós precisamos de um decreto do Senhor sobre a nossa vida, que faz com que aquilo que já está vivo se torne ainda mais vivo. Amém? É isso que nós queremos. Nós não estamos julgando com essa palavra que alguém está morto em nosso meio, mas nós estamos entendendo com essa palavra da parte de Deus que o Senhor quer manifestar mais da vida dele em nós. Nós já estamos vivos, graças a Deus, tanto no sentido físico, nosso coração está batendo, nossa mente está pensando, nosso corpo está funcionando perfeitamente, graças ao bom Deus. Nós estamos vivos no Senhor, nós temos vida eterna, nós temos vida plena, nós temos vida em abundância. Jesus é real na nossa vida, isso é maravilhoso, nós somos abençoados. Mas nós queremos algo que nos faça ainda mais vivos.
para que essa vida do Senhor ela seja reconhecida, que ela seja manifestada, que ela seja, como diz a própria escritura que nós acabamos de ler de Abacuque, capítulo 3, verso 2, de que esse avivamento faça com que os outros conheçam, faça conhecida essa obra de avivamento do Senhor em nossa vida. Esse é o clamor do profeta Abacuque. Quando você vai para o dicionário, além da expressão avivamento como significado tornar mais vivo, também fala de tornar mais nítido. Nítido, bom, nítido fala de nitidez. Quando eu penso na palavra nitidez, logo eu penso nos dispositivos eletrônicos, logo eu penso nas televisões, até mesmo aquelas antigas, que tinha lá brilho e tinha lá nitidez. Aí você ficava mexendo, eu sei que isso não é muito comum a muitos que estão aqui, mas no tempo que existia aqueles potenciômetros que você mexia, né? Você pegava nele, você rodava para um lado, rodava para o outro, e você conseguia mexer não apenas no volume, mas tinha lá brilho, nitidez e assim por diante, até contraste. Você tinha então como deixar de um modo que aquilo que estava sendo transmitido pela transmissora, pela emissora de comunicação, de telecomunicações, ou a emissora de televisão, pudesse chegar com percepção plena. Ou seja, você fazia de um jeito com que através daqueles movimentos nos seus potenciômetros ali, naqueles botõezinhos que tinha, você deixava o mais nítido possível, porque você queria ver com total clareza aquilo que estava sendo liberado, aquilo que estava sendo entregue por aquela emissora. Quando a gente fala de avivamento, a gente está falando de algo que torna mais nítido. Isso está dizendo que existe a possibilidade de nós estarmos vivos, mas a nossa, entenda, eu sei que esse é difícil para quem nasceu no século 21, mas no século 20 existia esse negócio, por isso que eu falo disso. Lá no século 20, eu sei que está muito tempo de distância, já fazem 19 anos quase do século 20, né? Mas lá naquela era, aquela outra era, existia, alguns poucos dentre nós sabem dessa era, né? Existia esse negocinho que você ficava mudando, então conseguia perceber com total nitidez, clareza. Isso tudo você fazia para poder receber a melhor qualidade de imagem possível. Quando a gente fala isso, a gente está falando que avivamento é que a vida de Deus seja nítida em nosso meio, perceptível em nosso meio. Sabe esse negócio de não ficar fazendo força para poder ver Deus na vida do outro? Mas é tão claro, é tão nítido, que salta da tela, ou melhor, salta da vida do nosso irmão para a nossa vida e nos pega, nos toma, nos envolve, nos chacoalha. É isso que nós queremos, isso é avivamento. Avivamento é uma realidade que se manifesta em nossa vida para o outro e do outro para a nossa vida, e nós somos mutuamente edificados, e nós somos sobrenaturalmente tocados por Deus, e a nossa vida vai sendo transformada de glória em glória, e glória em glória, e de glória em glória, até a volta de Cristo em nome de Jesus. É assim. E será assim no ano de 2019, porque Deus é bom, e Deus não mente. Deus não é filho do homem para mentir, não é filho do homem para voltar atrás daquilo que prometeu. Quando Ele promete algo é porque Ele está liberando os céus de um lugar para receber essa palavra. E se você quiser, e se você tiver fé para isso, você pode nessa noite receber isso e falar: Senhor, aviva a Tua obra na minha vida. Nesse ano de 2019, aviva a Tua obra. Eu quero avivamento aqui dentro. Eu quero a vida do Senhor se movendo com intensidade máxima em cada célula do meu corpo, primeiramente, para depois em cada célula do teu corpo, que são as nossas células, obviamente, que eu estou falando. Mas nós precisamos primeiramente de um avivamento pessoal. Quando você vai para o dicionário, lá está escrito também que é tornar mais ativo. Quando se fala em avivamento, logo se pensa em movimento. Avivamento libera mover, movimentação, movimento. Avivamento não fala de monumento. Avivamento fala de movimento. Monumento é algum lugar que você vai para você ver e relembrar da história, dos grandes feitos de um passado. Você fala: aqui jaz tal personalidade que foi importante para tal cultura, para tal povo, para tal época. Coisa boa, que bom que eu estive aqui e conheci a respeito disso. Aquilo apenas impressiona, mas não necessariamente faz com que você saia daquele lugar mudado, transformado e pronto a viver algo similar. Agora, tira o monumento de lado e pensa nesse movimento, um movimento que te pega, um movimento que não
que não é humano, um movimento que não é simplesmente fricção de corpos humanos agitados de um lado para o outro. Um movimento que não é apenas de uma língua que não para de falar. Um movimento que não é apenas de mãos que não param de aplaudir. Um movimento que não é apenas de pés que não param de pular. Não, eu não estou falando simplesmente esse movimento que a gente consegue produzir até mesmo sem Deus, porque a gente pode aplaudir sem Deus, a gente pode pular sem Deus, a gente pode se agitar sem Deus, a gente pode suar sem Deus, a gente pode fazer muita coisa sem Deus. Eu estou falando daquele movimento que Deus produz em nossa vida, que vai além até mesmo daquilo que nós imaginamos, pensamos, programamos. Isso é o avivamento. O avivamento é a capacidade que Deus tem de fazer com que aquilo que Ele está ministrando em nossa vida se torne mais ativo. Quando eu falo de ativo, eu estou falando de algo que envolve ação. Que coisa maravilhosa, né? Também não está nessa época, mas existia uma época que para você fazer uma filmagem, alguém chegava e dizia: câmera, luzes, ação! E então a ação, ela começava naqueles... Agora mudou os comandos, mas o que eu estou querendo dizer, nós precisamos perceber essa cena da vida humana, de um Deus que fala... não um outro que fala, não eu mesmo que crio, não é a minha vontade que se estabelece, mas Deus que fala, ação. E eu passo a agir em função do comando dele na minha vida. Eu passo a agir em função daquilo que ele disse: agora, aconteça, faça, se mova, e então eu ajo. Isso é avivamento. Avivamento é uma ação coordenada por Deus. Avivamento é uma atividade cujo aquele que comanda é aquele que nos criou, é aquele que nos ama, é aquele que sabe o melhor para nós, é aquele que sabe a melhor maneira de nós atuarmos nessa vida humana, tão passível de quedas, tão fácil de erros, tão possível de nós quebrarmos a cara, tão fácil de nós arrebentarmos com a nossa própria história. Mas existe um Deus que pode dizer na nossa história, talvez nesse ano, finalzinho de 2018, no dia 30 de dezembro de 2018, ele pode dizer assim: câmera, luzes, e ele pode dizer para você: ação. E então, você começa a agir de um modo novo, você começa a agir de um modo de Deus, você passa a agir de um modo coordenado pelos céus, e não mais coordenado pelo seu próprio coração, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, mas agora alinhado, atrelado, grudado, completamente coordenado por Ele, nele. Isso é a coisa mais fantástica que pode acontecer, é isso que nós queremos viver nesse ano de 2019. Avivamento também fala de tornar algo mais intenso. Eu gosto, a palavra intenso, ela já me estremece por dentro. Fala intenso, já, é intenso, a palavra intensa é intensa. Não tem como falar intensidade e não pensar em alguma coisa que chacoalha. Eu vejo eletricidade passando na palavra intensidade. Eu penso em intensidade, parece que tem um choque dentro. E quem pegar do outro lado vai receber uma carga, uma descarga disso. É intenso. Fala de tensão, mas não a tensão no sentido de, ai, que tensão, eu não aguento, estou enrijecido, eu preciso de alguém que faça massagem. Não, é intensidade de vida, de ânimo de Deus. Intensidade dos céus na terra, intensidade do coração de Deus pulsando, e nós apenas correspondendo ao pulsar do coração de Deus. É isso que nós precisamos dessa intensidade que vem da tensão do coração de Deus sobre a nossa vida. Essa tensão é boa, essa tensão não nos mata, essa tensão nos capacita a viver uma vida em alto nível, uma vida motivada não segundo livros de autoajuda, mas sim segundo o livro da ajuda do alto, que se chama Escritura Sagrada, Palavra de Deus, comandos do céu sobre a nossa vida. É isso que você precisa colocar a sua vida conectada nessa tomada. Tem uma tomadinha aí que a fé conecta, você pluga a sua vida nesse negócio, e aí a depressão vai embora, a tristeza desaparece, aí a amargura bate em retirada, aí a falta de perdão, ela desaparece completamente da sua história, porque você passa a viver no ânimo daquele que te criou e daquele que te ama. Isso é avivamento. Amém? Nós queremos avivamento, sim ou não? Eu quero avivamento. Avivamento, para você perceber um tanto que tem na Bíblia de avivamento,
que a palavra avivamento, avivar, tornar vivo, ou palavras muito similares a essa origem da palavra hebraica, que dá sentido em português para a palavra avivamento, ela aparece no Antigo Testamento em torno, até mais na verdade, de 250 vezes ao longo da Escritura Sagrada no Antigo Testamento. Quando você pega o Antigo Testamento e tentando entender a palavra avivamento, ela fala de manter vivo, ela fala de purificar, aí abrange mais, né? A palavra avivamento, dentro do contexto da Antiga Aliança, ela fala de purificar, de corrigir rota, de corrigir caminho, de corrigir história que está indo por um caminho errado. Ela fala de libertação, fala de livrar do mal. Existem algumas palavras da parte de Deus que falam a respeito de avivamento liberado por Deus sobre realidades do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, em que Deus está dando decretos de avivamento para livrar do mal. Entenda livrar do mal como não apenas das hostes espirituais do mal, como espíritos malignos, mas também do mal como tentação, do mal como pecado. Livrar da maldade do coração do homem, livrar de nós mesmos. Isso envolve esse avivamento das coisas que nos impedem de crescer, de progredir. Isso tudo está dentro do contexto dessa palavra tão poderosa que nós estamos ministrando agora para o ano de 2019, que se chama avivamento. Quando você vai para o Novo Testamento, o significado também tem a ver com isso, mas ele abre para uma outra realidade. Esse avivamento da nova aliança, às vezes que a Bíblia fala de avivar, avivamento, reavivar, avivar, fala sempre de algo que está se perdendo em intensidade e que precisa desse sopro de Deus. Então o avivamento da nova aliança, ele fala de reacender a chama. Reacender a chama que um dia estava forte, intensa, mas que agora já não está tão intensa assim. Essa chama que está se apagando, então ela precisa de um fôlego novo, de um sopro de Deus novo, que faz com que essa fagulha se transforme num grande incêndio novamente. Isso não é fruto da vontade humana, mas isso é uma determinação do sopro de Deus. Não é simplesmente agitação de sopro ou de vento terreno. É um vento celestial. É um vento impetuoso que vem dos céus e vem sobre um povo que deseja e quer mais e mais de Deus. É como fazer voltar a vida. Fazer voltar a viver novamente algo que está como morto. Não está morto, mas está vivendo como se estivesse morto. Como se fosse alguém prestes a morrer, sem sentido, sem propósito, sem ânimo, sem força. Avivamento na nova aliança fala de renovação. Fala de despertar para viver algo do Senhor, que não está sendo vivido. Fala de restauração, de voltar para o caminho que nós nunca deveríamos ter saído. Ou seja, fala de voltar ao primeiro amor, voltar à chama inicial. Isso é avivamento e é isso que nós queremos. É impressionante isso tudo, porque muito se fala de avivamento. Avivamento não é uma palavra nova para quem está na igreja há algum tempo, seja nessa igreja ou qualquer igreja, ou seja, na igreja de Cristo Jesus, muito se fala sobre avivamento, mas falar sobre avivamento não necessariamente significa viver avivamento. Conhecer a respeito da história de avivamento não significa que aqueles que conhecem a respeito da história dos avivamentos do passado são pessoas de fato avivadas. Nós não queremos simplesmente meditar e aprender sobre avivamento, e isso vai acontecer com certeza em 2019 muitas vezes, mas o que nós queremos de fato é viver esse negócio. Nós queremos que esse avivamento nos pegue, nos tome, nos chacoalhe, nos mude, nos molde, nos transforme por completo. É isso que nós queremos, de fato e de verdade. E eu falo tudo isso, eu não quero de forma alguma que você tenha medo disso que Deus está prometendo e está liberando sobre a sua vida, porque aquilo que Ele está falando não é para te matar, não. É só para matar uma coisa dentro de você, é que é a sua carne. E essa coisa não é boa, ela precisa morrer mesmo. Então, deixa Ele matar aquilo que na verdade é morte dentro de você, aquilo que é sombra de morte dentro da sua história, dentro da sua alma. Ele precisa fazer isso, porque é isso que te atrapalha de viver a pura e perfeita e maravilhosa vontade de Deus. Se tem uma coisa dentro de nós que nos atrapalha de viver a vontade de Deus, essa coisa se chama carne. E essa carne, ela não sai simplesmente por uma vontade passageira que a gente tem num culto. Ela passa, ela sai na medida que nós nos sujeitamos totalmente a esse Deus que quer nos tomar por inteiro. Isso é avivamento.
Avivamento fala disso, ser tomado por Deus, é ser cheio de Deus. Avivamento se faz necessário sempre, sempre, sempre que a gente está entrando numa apatia espiritual. Pastor, será que Deus está falando alguma coisa conosco? Eu acredito que sim. Deus, ele tem a capacidade de prever algo que está para acontecer, então ele libera algumas palavras da parte dele para nos ativar a viver aquilo que ele quer. Porque a apatia espiritual é um negócio que é camuflado, é uma coisa que ela nos pega e vai nos treinando a força com o passar dos dias, e a gente não percebe. A gente precisa de um chacoalhão do alto, para que a gente possa se realinhar. Muitos crentes, na verdade, infelizmente, a maioria dos crentes, já não vivem com a mesma intensidade com que viviam a presença e o relacionamento com Deus, como viveram antes. Tem crentes que quando falam de saudade, logo pensam no primeiro ano da conversão. Tem crentes que quando falam de saudade de Deus, como a gente cantou na música, não pensam de um Deus que nos criou antes da fundação do mundo, mas logo pensam como era bom aquele tempo que eu chorava na presença dele, como era bom aquele tempo que eu ouvi ele falar comigo, como era bom aquele tempo que meu coração batia mais forte pelo simples fato de ouvir a palavra mais poderosa da terra, chamada Jesus. E quando eu ouvia a palavra Jesus, eu estremecia por dentro, minhas pernas batiam uma na outra, e eu ficava estremecido porque eu era apaixonado por ele, assim como ele sempre foi apaixonado por mim. Mas alguma coisa aconteceu ao longo da caminhada, que eu me sinto frio, que eu me sinto distante, que eu me sinto um tanto quanto fazendo muita força para poder viver. Então o que eu preciso, pastor? Eu preciso de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Qual ano que vai acontecer isso, pastor? Grave na sua agenda aí, é o ano de 2019. É o ano de 2019. Pastor, dá para levar a sério um trem desse? Não. Se fosse o Wesley falando, eu diria para você que é difícil de levar a sério. Mas como não é eu de mim mesmo para você, mas é do Senhor através de mim para você, então eu falo para você, leve totalmente a sério. Se você já levou a sério alguma palavra da parte de Deus em nosso meio, e ela trouxe resultados para a sua vida, eu sei que muitos de vocês, se pudesse agora dar espaço para vocês falarem, assim como você ouviu no vídeo ali, teve casais que não poderiam ter filhos, tem gente que já está com os filhos nos braços, tem gente que está com o filho no ventre ainda, que não podia ter filho, está aí. Tem milagre que está fresco, que ainda nem a igreja sabe. Tem coisa acontecendo agora, acabou de acontecer. Tem muita coisa acontecendo. Por quê? Porque houve uma palavra profética da parte de Deus. Quando eu falo palavra profética, estou dizendo o pastor Wesley, na sua boa vontade, um rapazinho legal, inspirado, pensou assim, acho que eu vou falar sobre alegria, o ano 2019, alegria. Porque ele é alegre, veio do alegrete, então ele é alegre, né? Então, uma pessoa alegre tem que falar sobre alegria. Se fosse isso, eu falaria que 2019 é o ano da alegria. Mas não, a gente busca, ora, busca intensamente em Deus uma palavra do Senhor que norteia o mover dele em nosso meio. E foi isso que aconteceu em 2018, e é isso que vai acontecer em 2019. Amém? Em nome de Jesus. Então prepare-se para ser despertado de realidades que você está dormindo. Não necessariamente por homens, mas pelo próprio Deus. Prepare-se para ser chacoalhado por experiências, não necessariamente humanas, mas do próprio Deus, na sua história, nesse ano de 2019. Em nome de Jesus, nós precisamos tanto desse avivamento. O clamor de Abacuque é o clamor do nosso coração. Por quê, pastor? Porque, assim como diz em Levítico capítulo 6, verso 13, nós precisamos manter o fogo ardendo constantemente no altar. Sabe uma das coisas interessantes desse processo todo? O fogo vinha do céu no Antigo Testamento. Mas o trabalho de manter o fogo era uma atividade dos sacerdotes. Tinham que ir lá cuidar desse fogo. E para você manter um fogo aceso, o que você precisa fazer? Você precisa... Como é que a gente mantém um fogo aceso? Vamos imaginar uma cena aqui. Temos um terreno do lado, a gente vai fazer um fogo agora. Tá? Para começar o fogo, a gente pode, de repente, pegar um monte de coisa que a gente não quer mais, joga no cantinho lá, como a gente de vez em quando não, uma vez a gente fez, algum tempo atrás, jogamos tudo no cantinho lá, né? O que a gente fez? A gente botou um material combustível nessa história, tá? Pensa gasolina, álcool, sei lá, o que você quer pensar aí, certo? A gente despejou lá, e aí o que a gente fez? A gente foi lá e
jogou um fósforo, sei lá, um isqueiro, alguma coisa assim. E então, aquela grande chama. Mas com o passar do tempo, o que começou a acontecer? Vai apagando por quê? Porque aquilo que estava lá começa a se desfazer, começa a acabar. O que a gente precisa poder manter aquele fogo? A gente precisa ofertar mais coisas dentro desse altar. Nós precisamos entregar mais. Essa parte de colocar essa madeira é nossa. A parte de manter esse fogo. E esse processo, ele precisa acontecer. E como na verdade nós temos uma tendência enorme ao desânimo, nós temos uma tendência enorme a fracassar nesse propósito de manter algo ativo por muito tempo, nós precisamos de um estímulo dos céus, nós precisamos de um ânimo que não vem da terra, nós precisamos de um Deus que faz isso acontecer em nós, o Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar, o Deus que faz a gente fazer aquilo que Ele quer, porque se dependesse da gente mesmo fazer isso toda hora, infelizmente a gente iria errar muitas e muitas vezes, porque nem sempre a gente está tão animado quanto a gente está agora, nem sempre a gente está tão desejoso de Deus quanto a gente está agora nesse culto, nem sempre a gente quer tanto do Senhor como a gente está querendo agora nesse culto. Terá dias, 2018, 19, que você não desejará tanto o Senhor. Você não irá ter um apego tão grande à leitura da palavra, um apego tão grande à vida de oração, à vida de jejum, aquilo que Deus está te chamando a viver. Sua vontade, seu desejo será mínimo, talvez até inexistente. O que você precisa? Você precisa de um poder de Deus na sua vida. Esse poder do alto sobre você. Isso é avivamento. É isso que nós precisamos em nome de Jesus. O avivamento, ele é produzido pelo Espírito Santo. E ele vai resultar numa mudança. Todo avivamento ele resulta em mudanças, queridos. Avivamento é conhecido na história porque ele produz algo. Ele entrega um resultado. Avivamento ele entrega um resultado. Isso é maravilhoso. Se você quiser saber a respeito de avivamento, basta você perceber os resultados daquilo que aconteceu. Os resultados mostram se houve ou se não houve avivamento. Porque o avivamento ele se encarrega de trazer frutos, resultados concretos. Ele mostra o que Deus faz. As coisas impressionantes, as coisas extraordinárias, as coisas maravilhosas que Deus, e somente Deus, pode fazer. Então isso é mostrado. O avivamento ele mostra isso tudo. Infelizmente, como eu disse, alguns avivamentos viraram apenas monumentos. Você olha e fala, nossa, que coisa maravilhosa. Isso é espetacular. Né? Você pode de repente ir na casa onde John Wesley viveu. Você pode, inclusive, fazer como Billy Graham fez quando era pequeno. Você pode se ajoelhar no mesmo lugar onde John Wesley orava. Ele orava tanto, com tanta intensidade, que chegou a deixar uns buracos na parte da casa onde ele orava, tamanha intensidade dessa oração, horas e horas diante do Senhor. John Wesley dizia que quanto mais problemas ele tinha para resolver, mais horas ele orava antes. Ele costumava orar entre 3 a 4 horas, quando precisava resolver muitos problemas, ele orava mais, e acordava mais cedo ainda para poder orar. Assim era a vida de oração de John Wesley. Eu falo de Billy Graham porque diz a história que certa vez, em alguma ocasião, foi feito uma excursão até esse lugar onde John Wesley viveu, e lá, depois com essa excursão de meninos, de pessoas, foram embora e chegou um momento específico que era para contabilizar quem estava e quem não estava, e deram falta de uma pessoa, até que então foram lá e avistaram, estava lá o jovenzinho orando e falou assim, Billy, está na hora da gente ir. E Billy Graham estava lá pedindo, faça de novo, Senhor, faça de novo, Senhor, faça de novo, faça de novo, e fez de novo. Billy Graham foi um homem que marcou a sua geração para a glória de Deus, já não está na terra, mas foi alguém que Deus de fato ouviu e recompensou a oração e um clamor em função de fazê-lo novamente. Mas ele estava num lugar não necessariamente de avivamento, aquele lugar era uma casa, era apenas um monumento, era um lugar que você pode conhecer. Se você quiser conhecer sobre avivamento, você pode ir na Rua Azusa, tem lá. Há um tempo atrás, quando fez o centenário do avivamento da Rua Azusa, algumas pessoas foram lá. Foram lá, fizeram um culto, tiveram uma grande conferência, foi maravilhoso, saíram de lá e nada mudou naquele lugar. Continua lá. Lá tem um lugar, Rua Azul, está lá um número ali, William Seymour viveu ali. William Seymour, um homem negro, caolho, um homem sem estudos, um homem assim sem nenhuma importância para a terra, foi alguém que promoveu um avivamento, que tocou e fez com que se desencadeasse o avivamento pentecostal em todo o mundo, isso nos idos de 1900 e poucos. Isso é um avivamento que aconteceu, trouxe uma marca sobre o mundo, mas se você vai lá, especificamente, Los Angeles, quando você vai lá, você não vê mais esse avivamento, ele não está mais lá.
Então vira monumento. Estou falando com isso porque estou querendo dizer que o que nós queremos não é simplesmente um monumento. Nós queremos avivamento. E nós queremos, em nome de Jesus, que esse avivamento seja constante, seja crescente, seja algo abundante e algo que não passe. Por que passa? Porque nós paramos de investir nesse avivamento. Que nós paramos de colocar e fazer a nossa parte nesse avivamento. Quando nós paramos, então o fogo cessa. Por isso que o Senhor fala que o fogo deve arder constantemente no altar. Essa parte de arder constantemente no altar não depende só do Senhor, depende da gente. E a gente precisa do Senhor para nos estimular a viver isso tudo. O avivamento, ele produz resultados de mudança de comportamento, mudança de padrão moral, mudança de padrão espiritual, mudança de vida, mudança de programa de existência, mudança de cronograma de cultos, mudança de cronograma da nossa vida, da nossa maneira de se relacionar com Deus. Isso tudo é alterado em função de um avivamento. E esse avivamento, ele precisa ter uma referência. O avivamento que nós queremos de fato, a nossa referência deve ser a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a nossa referência de avivamento. Então, o avivamento ele vai ser fruto de uma revelação constante que nós temos na palavra de Deus. Nós vamos mergulhar com intensidade nessa palavra, porque ela vai nos avivar em nome de Jesus. Esse avivamento ele começa pessoal, mas ele se manifesta de forma coletiva. Mas é importante nós entendermos, o avivamento coletivo não é uma coisa que cai num culto simplesmente. Esse avivamento ele deve ser fruto de avivamento pessoal. Esse avivamento ele precisa acontecer primeiramente na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Eu não posso esperar e querer que, estamos no avivamento, então eu vou ficar esperando entre janeiro e dezembro que alguma coisa extraordinariamente aconteça, que caia sobre a igreja, esse avivamento no ano de 2019, porque esse avivamento ele é resultado de uma busca, ele é resultado de um clamor. Aqui o Abacuque está clamando. Se você percebe, ele está rasgando o coração, ele fala algo interessante, ele fala, aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos. Que momento que vai acontecer? É no meio. É no meio, é entre janeiro e entre dezembro, mas vai acontecer. Em nome de Jesus vai acontecer. Quando que acontece eu não sei, mas o que acontece antes? Uma coisa eu sei, o que acontece antes é clamor, é busca, é desejo, é intensa busca. Essa é a nossa parte nessa história. E quando a gente fala de busca, a gente fala, ai meu Deus, já deu até sono, já deu até vontade de fazer. 9 horas, está batendo. Já deu cansaço, pastor. Falou em buscar, já deu cansaço. Deu sono, deu tudo. O que a gente precisa, pastor? A gente precisa de avivamento. O avivamento nos mantém acordado por horas e horas na presença de Deus. O avivamento faz a gente acordar fora de hora. O avivamento faz a gente acordar 3 da manhã para orar. O avivamento faz a gente acordar 3 horas da manhã para poder meditar na palavra do Senhor. O avivamento nos faz acordar 4 da manhã com um sonho do coração de Deus estampado na nossa mente ali, claro, vida, injetada no nosso sonho. A gente acorda e fala, meu Deus, isso é de Deus, isso é sobrenatural. Então é um irromper do Senhor naquilo que a gente gosta tanto. Meu Deus, como é bom dormir, uma maravilha dormir. Comer então nem se fala, né? A gente sabe fazer, então, as fotos mostram esse negócio pra gente, né? Você vai fazer uma retrospectiva de 2018, não pode faltar. Aparece nós e aparecem as comidas também. Porque as comidas são importantes na nossa retrospectiva de 2018. Porque crente não bebe mais, mas come, que é uma grandeza. E a gente come muito bem. Mas o avivamento ele arranca a fome da gente de comida e gera na gente uma fome de Deus. Uma fome de Deus que nos faz jejuar de modo que a gente não jejuava mais. Que nos faz querer Ele mais que a comida. Você consegue imaginar um trem desse porte? Você querer Deus mais do que uma pizza? Você querer Deus mais do que uma feijoada? Você querer Deus mais do que uma lasanha? Você querer Deus mais do que um churrasco? Você querer Deus mais do que uma picanha? Mais do que uma alcatra? Mais do que uma maminha? Mais do que um cupim? Mais. A Ticeias não briga agora, né? Fala sério. Isso é uma demonstração nítida, clara, por meio da palavra do Senhor, de que a simples menção desse negócio, a gente já visualiza o garçom vindo. A gente já visualiza a nossa mão falando assim, pode descer o espeto inteiro aqui.
Não é? É que é bom, eu sei que é bom, mas o avivamento ele é mais. É mais. É mais. Trabalhar é bom. É bom demais trabalhar. É bom. A gente gosta tanto de trabalhar que a gente acorda cedo, aleluia. Tem gente aqui na igreja que acorda às 4, outros às 5. Tem gente que acorda às 3h30, outros às 6, alguns poucos às 7. Algumas exceções às 8. Ninguém acorda às 9 horas. Então, é uma bênção trabalhar. É uma bênção. Mas o avivamento nos mantém ligados no Senhor. Se Deus está fazendo alguma coisa e passa um pouco, a gente está nele. A gente vai, meu Deus, vai acabar, vou fracassar, eu vou ficar desempregado, eu vou quebrar um negócio porque não vai dar certo, a semana vai ser uma droga, vai ser uma porcaria porque não vai dar certo, eu vou estar desanimado, eu vou estar com borocochô, eu vou estar endemoniado. Não, porque eu estou avivado. Amém? Você consegue entender isso? Porque é uma dinâmica de Deus na gente. Você consegue entender um negócio desse? Tem uma veinha, vou falar assim porque é assim mesmo. Tinha uma veinha do avivamento chamada Corrie de Bon. Holandesa essa mulher. Essa mulher foi avivada por Deus pós-guerra. Avivada. Veinha. Veinha. Essa mulher foi uma das maiores pregadoras. Mulheres de todos os tempos. Ela dormia entre 3 a 4 horas. As pessoas que hospedavam ela, preocupadas, perguntavam: Corrie, o nome dela é Corrie de Bon, por que você dorme tão pouco? E a resposta dela assim: porque Deus me preenche, eu não preciso dormir tanto. Meu Deus do céu, que coisa espetacular um negócio desse. Mas a gente precisa de avivamento? A gente precisa de avivamento. A gente precisa de avivamento. É um avivamento que acontece um negócio assim. E o que ela fazia? Ela pregava com 80 e lá vai pedrada. Sangue de Jesus tem poder, um negócio desse. Na nossa geração de 80, ai! Tem gente com 50, tem gente com 30 e alguma coisinha, ai! Tem uns com 16 anos, que vai levantar do sofá, ai! Já não quer estudar, já não quer trabalhar, não pode, lesionou. Parece o Romário em final de carreira. A gente precisa de um avivamento, irmãos. A gente precisa de um avivamento. Por quê? Porque o avivamento ele traz vida naquilo que está para morrer. Ele traz vida naquilo que está na ordem natural das coisas. Você vai jogar para baixo. Não tem um trem que a física nos diz, que a lei da gravidade, tudo vai ficando mais para baixo com o passar do tempo. Não é? Tem pessoas que já estão começando a encolher. É normal. Tem gente que tinha 1,70 m. Agora já tem 1,65 m. Dá uma encurvada. Gravidade. Gravidade. A gente precisa de um avivamento que nos deixe ereto novamente, que nos deixe no prumo de Deus. A gente precisa de um avivamento. Você está conseguindo entender o que eu estou falando, sim ou não, querido? O pastor está bravo com alguém? Pelo amor de Deus, não estou bravo com ninguém. Estou falando da realidade da nossa vida. Eu tenho 35 anos, eu sei do que eu estou falando. Imagina 85 anos. Eu preciso de um avivamento da Corrie de Bon, em nome de Jesus. Isso é bom demais, da Corrie de Bon. Sabia o que era bom. Porque ela teve um avivamento. Detalhe, ela foi estuprada, ela foi molestada, ela foi abusada, ela foi arrebentada, mas ela teve um avivamento, ela foi uma pregadora do Evangelho. E ela manifestou um avivamento na sua geração. Você consegue entender um trem desse? Você consegue entender uma realidade dessa? Por que estou falando de mulher, pastor? Porque eu quero enfatizar esse tema para você aqui, para você entender. Ela não era a escolha da sociedade, ela não era a lógica do mundo, mas ela falou: eu quero. É possível. É possível. Você vai ouvir sobre inúmeros exemplos de avivamento ao longo de 2019. Para que isso? Para que a sua fé possa ser motivada, para que você possa ser dilatado em Deus, para poder viver o sobrenatural. Porque a gravidade te joga para baixo. Você precisa de algo que te jogue para cima. Você precisa de um poder que te puxe e te coloque de pé. Você precisa de um poder que não te envergue. Porque a terra já faz isso por si só. Os problemas desse mundo já te envergam para baixo, já te deixam. É a lógica da terra. Quanto mais tempo se vive, mais problemas se tem, mais cansado se fica, mais enfado se torna.
E a lógica é, passou dos 80, então aí é só enfado mesmo. Mas o avivamento ele pode te pegar. E o avivamento tem o poder de quebrar a lógica. Você consegue entender? Ah, meu Deus do céu. Já pensou um trem desse, Fran? Eu fico imaginando o seu Odílio sair correndo assim. Meu Deus do céu, isso é uma coisa sobrenatural, imagina. O que a senhora acha? Já pensou, dona Ilga? Isso é sobrenatural. Porque a lógica não é a dona Ilga sair correndo. Imagina, meu Deus, o que está acontecendo, dona Ilga? Está avivada. Está entendendo uma coisa dessa? Isso é sobrenatural. Isso não é uma coisa que a gente fala, não é uma coisa que a gente espeta atrás da pessoa. É Deus na vida da pessoa. Não é, Fran? Entende? Porque a lógica, por que eu estou falando dessas pessoas? São pessoas idosas em nosso meio, são pessoas mais experientes em nosso meio. A lógica da vida nos joga para baixo. Essa é a lógica. E olha que eu acho esse povo muito animado, graças a Deus, hein? Os nossos idosos, olha, eu vou te falar uma coisa. São idosos, assim, top dos tops. Tem idoso aí que bota no bolso uns 10 adolescentes juntos, sabia disso? Meu Deus do céu. Tem que ter curso com eles, para poder ter vida na terra. E olha o que eu estou mencionando. O avivamento tem o poder de trazer um fôlego do alto. Não simplesmente para fazer coisas naturais, mas para viver a vontade de Deus em intensidade máxima. Intensidade máxima. Você quer isso? Eu quero esse negócio. Eu quero esse negócio. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Para parecer que está acabando. E aí a gente, daqui mais vários minutos, a gente acaba. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Vocês perceberam que o Everton está com a gente aí, Samara está com a gente aí. Deu um sorriso. O sorriso já está estampado no rosto deles. Logo, logo vocês vão ver eles aqui na frente, pregando, saltando, pulando, avivando, aleluia. Os dois, aleluia, né, Samara? Glória a Deus. É uma benção, é uma benção. Cito Everton e Samara porque são os nossos queridos irmãos enviados aqui dessa igreja para estar lá em Recife, capital do estado de Pernambuco, fazendo Cavando Fontes. Então sempre que eles estão de viagem aqui, revendo familiares, amigos, estando conosco, a gente quer aproveitar eles também, com certeza, nos alegrar com tudo aquilo que Deus está fazendo na vida deles, que é algo fantástico. E queremos que eles também participem conosco desse mover, afinal de contas eles são dessa igreja. Eles estão lá servindo ao Senhor, mas eles fazem parte desse mover de Deus que acontece no nosso meio também. Isso é sobrenatural. Amém, queridos? Qual que é a palavra para 2019? Chama isso para você, no nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Vamos falar com o Papai do Céu. Isso até criança pode fazer, sabia? As crianças que estão aqui conosco, elas podem fazer também. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Nós precisamos desse avivamento. Eu peço para você fechar os seus olhos, para você tirar toda a atenção de qualquer outra coisa à sua volta. Eu quero que você possa, assim como o profeta Abacuque clamou, que você nesse último culto de 2018, que você faça um pedido aos céus. Que você faça um pedido ao Deus que te criou e que te ama. E que você ouse dizer para Ele: Senhor, aviva a tua obra nesse ano de 2019 na minha vida. Aviva a tua obra, Senhor. Torna vivo, torna ativo, torna nítido, torna intenso, torna a mover. Volte. Assim como a história diz que Billy Graham clamou ao Senhor, nós também clamamos ao Senhor. Faça de novo. Faça de novo, como no passado, Senhor Deus. Faça de novo. Faça de novo em nossa vida. Faça de novo, Pai. Nós chamamos a existência, Senhor Deus, crianças avivadas em nosso meio. Crianças batizadas com o Espírito Santo e com poder. Faça na vida delas, Pai. Pega essas crianças, Senhor. Marca elas de jeito para Ti. Que elas sejam apaixonadas pela Tua presença. Que elas queiram o Senhor mais do que bombom. Que elas queiram o Senhor mais do que PS4. Que elas queiram o Senhor mais do que uma boneca que surja. Que elas queiram o Senhor mais que tudo. Pega esses adolescentes, Pai.
Aviva a tua obra nos adolescentes da igreja Fonte de Vida em Indaiatuba. Torna eles apaixonados pelo Senhor, mais do que as paixões da adolescência. Que eles se apaixonem pelo Senhor, que eles tenham fome e sede de Ti, que eles se derramem nos cultos aqui na frente, completamente entregues, chorando diante do Senhor, dizendo: faz de novo, Pai, faz de novo, Pai. Nós chamamos a existência, Senhor, de uma geração de adolescentes que não querem se exibir no Instagram, no Facebook, mostrando seus músculos, o quão bonitos são, que não querem chamar a atenção para si mesmos por meio de curtidas, compartilhar, mas que eles querem o Senhor mais que tudo, que aquilo que os apaixona e que aquilo que é nítido na vida deles é a intensidade de relacionamento contigo. Por isso eu peço, Pai, no nome de Jesus, faz de novo, Pai. Aviva uma geração de adolescentes em nosso meio, apaixonados pelo Senhor. Pai, faz de novo na geração Revolução, faz de novo na GR, Pai. Faz de novo, Senhor Deus, entre os jovens. Nós declaramos, Pai, a apatia espiritual saia em nome de Jesus. Que o fogo do Teu Espírito Santo, que o fogo do avivamento adentre no coração de cada jovem, e que eles tenham paixão pela Tua presença, que eles tenham um desejo intenso por mais e mais e mais e mais de Ti. Levanta uma geração de profetas, Senhor, de homens e mulheres que ouvem a Tua voz, que falam em Teu nome. Jovens ousados, jovens que de fato são fortes e têm vencido o maligno, jovens que não se deitam antes da hora, jovens que honram ao Senhor, que são fiéis a Ti, jovens que não procrastinam o chamado, jovens que não procrastinam o propósito, mas vivem apaixonados pelo Senhor, que testemunham do Senhor por onde vão. Jovens Teus, santos, 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 santos para Ti. Pai, nós oramos por casamentos avivados, relacionamentos que são inspiração para uma sociedade, que são referência para Indaiatuba. Nós chamamos a existência um avivamento capaz de pessoas bater nas portas das nossas células, bater nas portas das nossas casas e perguntar: o que vocês têm que eu não tenho? Porque eu quero isso, eu quero esse amor, eu quero essa paixão, eu quero esse relacionamento profundo, eu quero o amor do pai com o filho, do filho com o pai, do esposo com a esposa, da esposa para com o seu esposo. Avivamento, avivamento, avivamento nos relacionamentos. Pai, nós clamamos, assim como foi com Curry e Debon. Pega os nossos idosos, Pai, todos aqueles que passaram dos 60 anos em nosso meio, pega eles, Pai, aviva a Tua obra, aviva a Tua obra, que eles corram com os cavalos, não com os homens, mas com os cavalos do Senhor. Unção do Senhor sobre eles. Declaramos e profetizamos sobre os nossos idosos, que haja unção. Tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o Teu Espírito sobre os velhos, e eles teriam sonhos do Senhor. 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 Não sonhos de sono. Sonhos de ativação profética. Não sonhos da indolência. Sonhos do avivamento. Meu Deus. Aviva a Tua
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Papai, nós entregamos 2019 nas tuas mãos. Faça a tua vontade acontecer. Nessa noite nós já descobrimos qual é a tua vontade. A tua vontade é nos pegar e nos avivar. Por isso a nossa oração é: aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva o dom que há em nós. Aviva o propósito. Aviva o chamado ministerial. Aviva o casamento. Aviva a intimidade do casamento. Aviva a vida financeira. Aviva a nossa saúde física. Nos coloca de pé. Nos coloca reto. Quebra a lógica da gravidade que nos joga para baixo. Levante a nossa cabeça, Pai, e nos faça andar triunfantemente sobre a terra. Em nome de Jesus. E o Senhor será conhecido em Indaiatuba. E a tua obra será conhecida em Indaiatuba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.